os Estados Unidos entraram em guerra também contra o Irã. Você sabe como que chamava o Irã na época da Bíblia? Como? Pérsia. E você sabe o que um rei persa fez pelo povo de Israel? A Bíblia nos relata que Ciro, um rei persa, foi quem deu autorização para o povo judeu que estava exilado na Babilônia, que havia sido conquistada pela Pérsia, para que voltassem para o seu país e reconstruíssem seu povo, sua história. Ciro era chamado do amigo de Israel. O povo persa era muito amigo do povo de Israel. Na época do Reza Parlev, havia uma amizade muito grande. Aí vieram os Aitolás. Quem lembra do Aitolá Khomeini? E o período dos Aitolás foi então tomado por uma ditadura islâmica. E nessa ditadura islâmica eles só têm um objetivo: varrer do mapa cristão e judeu. E quem financia o terrorismo no mundo inteiro é o Irã. Então, olha como que aquilo que era motivo de bênção pode se tornar motivo de maldição. Aquilo que você fazia de bom, se você não tiver cuidado, daqui a pouco você está fazendo mal. Aquilo que você era um exemplo, daqui a pouco você pode se tornar um mau exemplo. O mundo gira e nós precisamos estar atentos. Não precisava estar acontecendo isso que está acontecendo no Irã. O Irã era para ser um lugar riquíssimo, porque tem petróleo demais. O Irã era para ser uma Dubai multiplicada por 10. O Irã era para ser um lugar assim: vamos passear, vamos para onde? Vamos para o Irã. O que o pessoal faz para ir para Dubai agora, era para ser Irã. O nosso mundo está louco, o nosso mundo está perdido, o nosso mundo precisa de mudança, o nosso país está maluco, as pessoas mentem escancaradamente, ninguém tem mais medo de mentir, as pessoas fazem as coisas erradas e culpam os outros, as pessoas defendem pautas que não tem como defender. Qual é o problema? Se tem tanta igreja? Qual é o problema se tem tanta igreja? O problema é que nós temos igreja, mas nós não temos um povo discipulado. Nós temos igreja, mas nós não temos um povo maduro. Nós temos igreja, mas nós não temos um povo que ora. Nós temos igreja, mas não temos um povo que se ajoelha aos pés da cruz. Nós temos igreja, mas nós não temos um povo que a sua maior expectativa é um dia ver Jesus face a face. Não, a maior expectativa é trocar de carro. É sair do 2 quartos para o 3 quartos. É sair do apartamento para casa. É comprar um tênis de marca. É ter a vida do influenciador tal, que é um perdido. A pior coisa que aconteceu na vida daquele influenciador foi ele ter dado certo como influenciador, porque estragou a vida dele. Agora ele pensa que é o que ele não é nada, ele simplesmente tem visibilidade e ganha dinheiro, ele não é nada. Ele não estudou, não preparou, ele não tem conteúdo, não tem nada, ele é engraçadinho. Mas ele se acha importante, porque um monte de gente tira foto com ele, quem está entendendo? E nós estamos admirando isso. Um monte de crente não quer imitar Jesus, nem quer imitar os homens de Deus. Não quer se inspirar em gente comprometida, mas às vezes está se inspirando no influencer. Não é que eu estou com raiva de influencer hoje não, mas é que
a gente precisa saber quem são nossos modelos. Nós precisamos saber quem são nossas referências. Nós precisamos saber que em Deus está a nossa resposta, e não está no dinheiro nem nada que o mundo possa dar. Então, por isso estamos numa série. Já tivemos 2 domingos, hoje é o 3º domingo. Semana que vem vamos encerrar essa série de mensagens com o tema O Fazedor de Discípulos. E por que nós estamos estudando sobre discipulado? Porque a única coisa que pode fazer uma pessoa sair de um nível de conversão para um nível de maturidade espiritual é o discipulado. Ninguém será tudo que pode ser no reino de Deus sem discipulado. Então, nós estamos aqui entendendo que discipulado não é manipulação, uma pessoa mandando na outra. Discipulado também não é sala de aula com estudo. Discipulado é vida investida na vida do outro, para que o outro amadureça, encontre os seus caminhos de comunicação com Deus, estreite seu relacionamento com Deus e compreenda o que Deus está lhe dizendo e viva o que Deus está lhe dizendo. Discipulado é empurrar o outro em direção ao caminho certo. Vai. É fazer o outro não ter dúvida de que vale a pena viver alguma coisa que Deus esteja dizendo, se entregar alguma coisa que Deus esteja orientando. Eu quero muito da sua atenção nesse momento. Vou pedir que todos se sentem, que ninguém fique em pé no salão, por favor. Vou pedir que ninguém se mova, ninguém saia do ambiente, por favor, a não ser que precise urgentemente. Mas eu quero que você preste muita atenção nos princípios que nós vamos apresentar hoje aqui sobre discipulado. Já apresentamos 7 princípios e hoje vou apresentar mais 3 princípios sobre o que a Bíblia ensina a respeito de discipulado. Por isso eu quero ler com você apenas um trecho do texto que é a base para todo o nosso estudo. Nós estamos falando de João 17 todos os dias, todos os domingos. Hoje nós vamos ler a partir do verso 15 até o verso 22. Diz assim, João 17, 15: Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Existem mais 3 princípios para que a gente entenda a importância do discipulado. E o primeiro é que discipulado é transmissão de virtudes espirituais. No versículo 22 nós lemos: Eu, Jesus falando, lhes transmiti a glória que me deste, ó Pai, para que sejam um como nós o somos. Jesus está dizendo que conviveu com 12 homens durante 3 anos, e que durante esse período, ele não apenas ensinou, ele não apenas
foi um modelo para eles de vida. Jesus transmitiu para eles virtudes espirituais. Quando um discipulado acontece, aquele que está discipulando o outro, ele precisa entender que no mundo espiritual existe uma unção disponível. Quando a gente está discipulando, a gente transfere, a gente acaba repassando princípios, valores, identidade espiritual para quem a gente discipula. Quando você está discipulando alguém, não é que você vai falar assim: eu te entrego a minha unção. Você não tem domínio sobre isso. Você não manda na sua unção. A unção que Deus te deu, quem te deu foi o Espírito Santo. Quem é você para dizer: eu te entrego agora? Quem é você? Mas o Espírito Santo, ele sim, decide pegar daquilo que te deu, decide pegar daquilo que você viveu, decide pegar daquilo que você aprendeu e repassar, e de alguma maneira, paulatinamente, ir entregando a quem vive com você um processo de discipulado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida que algumas coisas que Deus foi me dando na convivência com os meus discípulos, isso foi sendo entregue, isso foi sendo passado, isso foi sendo transmitido. O Espírito Santo, ele através do discipulado, ele derrama sobre o discípulo alguma coisa que lhe deu de bom. Eu fico vendo alguns discípulos que trabalham comigo, que eles faziam um apelo, nem eles se convertiam. Eles agora fazem um apelo, se converte mais gente do que eu, fazendo o apelo. É uma multidão que vem, eles são usados por Deus, eles têm a paixão no coração, que toca no coração das pessoas, essa unção de evangelização. Ah, querido, foi transmitido. Essa unção que não tinham, foi sendo aprendida, foi sendo assimilada, foi sendo fornecida. Jesus derramava sobre os seus discípulos daquilo que recebia, do rico relacionamento que tinha com o Pai. Jesus estava em condição humana, e mesmo assim manteve forte elo com o Pai. Tanto que João capítulo 1, versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Olha só, o verbo se fez carne, Jesus se fez carne, ele estava na condição humana, mas mesmo assim, continuava tendo contato profundo com o Pai, e por conta disso, ele transferia aos seus discípulos a glória de Deus, a presença de Deus, a unção de Deus. Temos que entender que Jesus era totalmente homem na sua peregrinação terrena, e em seu ministério entre os homens, tudo que Jesus operou de sobrenatural, não é porque ele era Deus, é porque ele estava em Deus. Tudo que Jesus fez de milagre, de cura, de libertação, de ressurreição de morto, de palavra profética, tudo que Jesus fez de sobrenatural na terra, não é porque ele estava na condição de ser Deus, é porque ele estava na condição de dependência de Deus. Ou seja, você e eu podemos também.